eu desejo uma boa tarde para nós, neste final de julho, né, no fim deste inverno, que veio com força agora no finzinho, né? Que gelou o Brasil, nevou em alguns lugares no sul essa semana. Então, assim, a gente vem trazer o calor, né? Aqui no nosso grupo com a Etelvina hoje, que é a nossa convidada, nossa palestrante, que vai falar para nós aqui no Círculo Dialógico sobre o tema Os Desafios da Luta pela Terra na Atualidade. A palestrante nossa, como eu disse, é a Etelvina Mazioli. Ela é membro da direção estadual do MST. Nós sempre começamos falando, Etelvina, a gente lembra e dá o recado do que é o círculo dialógico, né? Então, o círculo dialógico é uma atividade de extensão aberta à comunidade, inspirada nos círculos de cultura do Paulo Freire, que visa a construção do conhecimento por meio do diálogo, fator básico e necessário à prática pedagógica democrática. São espaços no qual se ensina e se aprende. O círculo dialógico é uma proposta que pretende garantir espaços de diálogo e reflexão sobre saberes e conhecimentos presentes no mundo da vida e no sistema mundo, de âmbito institucional, nacional e internacional. Além disso, deseja-se também manter um espaço de diálogo para a apresentação das atividades dialógicas de ensino, pesquisa e extensão em atividades planejadas e executadas ao longo do ano. Então, essa é a nossa atividade mensal do PET, é uma das ações que o PET vem fazendo, né, que o Programa de Educação Tutorial, que é um programa nacional do MEC, muito antigo, já há mais de 30 anos, e que a gente vem fazendo esse trabalho na graduação, envolvendo diferentes cursos, né? Então, é um programa de educação interdisciplinar que a gente propõe o desenvolvimento do ensino, da pesquisa e da extensão, né? Fazendo essa tríade, né? Colocando em prática, né? Aquilo que se aprende na comunidade, levando para a comunidade e também recebendo a comunidade, né? Fazendo essa ponte entre universidade, além dos muros dela mesma, né? Entre universidade e comunidade, comunidade local, comunidade de entorno. Então, nós aqui damos as boas-vindas à Etelvina. O Rodrigo, né, vai apresentar a Etelvina, que a gente sempre trabalha com algum, né, eu acolho e também algum aluno do PET junto comigo acolhe, a gente vai fazendo esse bate-papo, né, ao final da sua fala. Eu queria inicialmente só dizer que, além de Etelvina ser membro estadual, né, do Movimento Sem Terra, ela acabou de dizer aqui no início para nós que ela se formou em pedagogia pelo Pronera. Então, nós estamos aqui diante de uma professora também, além de ser militante, né? É militante e professora, embora não exerça a profissão, mas fez o curso de graduação em pedagogia pela Universidade Federal de Goiânia. Etelvina, bem-vinda. Vou passar a palavra agora para o Rodrigo, tá bom? E assim que ele terminar, você pode iniciar a sua fala. A nossa atividade tem um teto até às 6h30, até às 18h30. E a nossa roda, né? A gente ouve o palestrante e, após isso, a gente abre para conversa, para questões, para partilhar experiências, né? E a gente vai fazendo esse bate-papo, tá bom? Muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite. Seja bem-vinda no PET, seja bem-vinda ao Círculo Dialógico. Obrigada. Rodrigo. Olá a todos, boa tarde. Eu vou apresentar a nossa
palestrante, como a Eglin disse, professora e também militante, camponesa, assentada no assentamento Egídio Bruneto, no município de Jucimeira, membro da direção estadual do MST do Mato Grosso. E é isso. Etelvina, você tem a palavra, seja muito bem-vinda ao nosso ciclo dialógico do PET. Então, boa noite a todos e a todas. Dizer que é uma alegria, né, já começar agradecendo o convite, né, da professora, né. Recentemente dialoguei bastante com o Felipe, né, que ficou me mandando mensagens, né. Então, dizer que é uma alegria poder estar nesse círculo dialógico e dizer que é muito bonito, né, trazer o círculo com toda essa intencionalidade neste ano que nós estamos celebrando os 100 anos de Paulo Freire, né? Então, assim, felicitar, né, pela iniciativa e pela importância que tem desse momento. Infelizmente, com essa situação que estamos vivendo, essa é a condição que nos está posta, né? Fazer de forma online, ficar todo mundo aqui pelas janelinhas, pelos porta-retrato, né? Mas temos que aproveitar esta oportunidade. Aproveito já dizer e quem sabe, quando terminar a pandemia, professora, nós podemos fazer um círculo dialógico aqui no Egídio, no assentamento. Talvez para falar da luta pela terra, da resistência camponesa, da produção de alimentos saudáveis, né? Junto aqui com a companheirada, podemos fazer uma bela roda, né? Debaixo aqui de uma árvore, no barracão comunitário. E será sempre uma alegria receber, né, todos vocês, os educandos, educadores da universidade, com essa prática que a gente sempre gosta de praticar, que é a troca de conhecimentos, de saberes, né? Então, já começo fazendo o convite. Vai ser um prazer, é só a gente combinar aí, como vai ser, a gente topa. Muito bem, muito obrigada, né? Então, assim, eu trouxe algumas questões para a gente começar essa nossa roda, essa nossa conversa, trouxe alguns elementos, né? Alguns vídeos para a gente compartilhar, pelo menos assim, para também não ficar muito só fala. No final do dia, eu sei que todo mundo teve um dia sempre cheio de muitas atividades. Como a professora mesmo disse, final de semestre, né? Sempre muitas atividades para concluir. Então, a gente chega sempre ao final um pouco cansado da tarde. Então, para um pouco ficar um pouco mais leve, nesse momento que está muito difícil as coisas ficarem leves, né? No momento de tantas dores, de tantas perdas, de tantas mortes no nosso país, com essa política genocida que estamos vivendo, momentos que a gente tem sempre muitas dúvidas, angústias, medos, né? Mas, enfim, a gente precisa esperançar, né, da esperança do Paulo Freire, para a gente seguir na vida e na luta, né, nos cuidando com muita amorosidade e solidariedade. Então, eu queria começar, o Felipe que vai colocando aquele primeiro vídeo, que é uma poesia muito bonita, com imagens, para iniciar o nosso círculo. Pode ser? Negaram tudo, que bem pouco resta. Nova teoria, já dizem que tem. Tentam iludir os que tudo fazem, pra que se acomodem e parem também. Qualquer discurso já é uma ameaça, e se for na praça, correndo já vem.
não andamos muito, mas sabemos agora. Já disse o poeta, quem sabe faz a hora, e não se espera por quem já não vem. Já disse o homem que depois morreu e ficou na memória que existe uma coisa na roda da história que uma camada pra trás quer rodar. Mas estes não servem pra pôr suas mãos nesta manivela. Ficarão à margem, olhando da janela a luta do povo, esta roda girar. Mas estes não servem pra pôr suas mãos nesta manivela. Ficarão à margem, olhando da janela a luta do povo, esta roda girar. Somos milhões de companheiros e companheiras buscando a libertação da terra, de homens e mulheres em um país onde a terra vale ouro e os seres humanos algumas gramas de chumbos moldados em balas que fazem sangrar o destino do nosso povo sofredor. Na arte de resistir às tentativas de destruição dos nossos sonhos, trincheiras da criatividade, se revela a rebeldia dos poetas e cantadores, filhos e filhas da terra e da esperança. No palco imaginário para onde marchamos, grandes guerreiros e lutadores sem terra. A terra, no seu suspiro, nos abençoa e agradece através das nuvens de poeiras provocadas pelos rígidos pés descalços, que seguem destemidos, construindo a grande irmandade de companheiros e companheiras que buscam a dignidade perdida. Seguimos cantando. Na poesia do cantador se mistura o desejo da terra, de homens e mulheres, na grande sinfonia da esperança que aponta o horizonte. E o longe fica perto quando se caminha adiante. As cordas movem as paixões, os sentimentos, as pulsações, o sonho de vencer. Cantar, pois, é mais que um prazer, quando as vozes brotam nas forças do movimento, que ao som suave das belas melodias elevam foices e facões, rompendo as cercas, retirando os morões para nascer o novo dia. Assim, a terra se converte em causa, a liberdade se converte em sonho, o grito forte se converte em guerra, e o povo todo segue um só caminho, na trilha estreita, plantando o futuro. Que a noite escura da dor e da morte passe ligeira. Que o som dos nossos hinos anime as nossas consciências e que a luta redima a nossa pobreza. Que o amanhecer nos encontre sorridentes, festejando a nossa liberdade. Construir reforma agrária popular! Lutar! Construir reforma agrária popular! Obrigada. Eu quis começar com esse vídeo porque eu acho que ele traz, assim, de uma forma poética, com a canção e com a poesia, um pouco essa perspectiva da luta do movimento, né? Dessa esperança num país tão marcado pelas injustiças como é o nosso país, mas nessa dimensão de que a luta pela terra, a democratização do acesso à terra e das riquezas nesse país é uma necessidade para se fazer justiça
onde num país tão belo, com tantas potencialidades que nós temos, nosso povo possa viver verdadeiramente com dignidade. Porque é muito difícil ver um país como o nosso ter tanta gente passando fome, crianças, idosos, gente sem esperança, não é mesmo? Então, é um pouco essa questão. Então, já começando com essa questão, a gente um pouco reforçar, primeiramente, né, que o Brasil é um dos países com maior concentração de terra no mundo, né? E onde estão os maiores latifúndios, né? Concentrados aqui, né? No último censo agropecuário que aconteceu, que foi realizado em 2017, aponta que cerca de 1%, né, dos proprietários de terras em nosso país concentram praticamente 50% da área rural do nosso país, né? Então, assim, é muita terra para pouca gente e muita gente sem terra, ou com muita pouca terra para poder sobreviver, né? Então, essa contradição que nós vivemos, que marca, né, a história do nosso país, da concentração da terra, da concentração da riqueza, ela passa a existir desde o período colonial. Seguramente vocês têm estudado, né, nas diferentes dimensões dos seus diferentes cursos, né, desde o século XVI, né, com o início, né, de todo o que foi a exploração agrária a partir da monocultura para exportação, sustentada pelo trabalho escravo. Essa é a marca tão doída da história do nosso país, né? E o domínio, né, de terras brasileiras por parte, né, dos colonizadores estabeleceu, de fato, as raízes da desigualdade social que perdura até os dias de hoje. A gente pode olhar, né, ao nosso redor, muito próximo a nós, né, as marcas dessa desigualdade. E, principalmente, vamos dizer assim, quando fala que toda essa concentração e essa marca, né, pelo trabalho escravo, nós vamos ver ainda hoje, né, nos relatórios da CPT, anualmente, né, que os trabalhos análogos à escravidão continuam muito forte em nosso país. Se a gente vê muitos trabalhadores trabalhando, né, em fazendas, em condições totalmente análogas à escravidão em pleno século XXI, né? Então, essa é um pouco a situação que nós vivemos. Dando um salto bastante grande para a gente também trazer as coisas mais da atualidade, então nós vamos começar já demarcando que a luta pela terra, ela não inicia com o MST, digamos assim, ou com outro movimento social de luta pela terra. A luta pela terra no Brasil é uma luta antiga, podemos demarcar desde a colonização, né, com os povos indígenas que sofreram talvez o primeiro grande genocídio na história do nosso país, né? Então se falava de milhões de povos indígenas e hoje quantos mil povos indígenas tem sofrendo toda a perseguição da atualidade, sem suas terras demarcadas. Agora vimos recentemente a aprovação desse PL que vai permitir muito mais, vamos dizer assim, a invasão dos territórios indígenas, né? Depois veio a escravidão dos povos negros, né, retirado dos seus territórios, arrancados de sua pátria, de suas terras, da sua cultura, trazidos em milhões mortos nessa trajetória por mar, jogados, né? Enfim,
depois vieram os imigrantes pobres europeus, né? Tudo isso vai marcando a nossa história, e para tudo isso sempre muita luta e muita resistência do nosso povo. Então, após toda essa trajetória, né, nós podemos dizer que de muita luta, de muita resistência, a gente podia pegar vários movimentos, né, que marcam na nossa história. A gente vai dar esse outro salto, dizer que com o fim da ditadura militar, que é outra etapa tão cruel da história do nosso país, após 21 anos de chumbo, né, de tortura, de morte, de tudo isso, é que nasce o Movimento Sem Terra. Né? Fiz essa introdução muito rápida para dizer que a luta é muito antiga e o movimento é muito jovem, né? Nessa nossa luta de resistência, para entender os desafios da atualidade. E o movimento não é o único movimento que também faz a luta pela terra. Existem outros movimentos sociais que também fazem a luta pela terra, né? Então, o movimento nasce, como vocês sabem, em 84, de modos que temos 37 anos a nível nacional, e aqui no Mato Grosso temos apenas 26 anos, que vamos completar agora, o próximo mês, né, no dia 14 de agosto, que é o marco do aniversário do movimento em Mato Grosso, que é a data que, pela primeira vez, a gente fez a primeira ocupação de terra organizada pelo movimento aqui no Mato Grosso, que foi exatamente aqui na nossa região sul, mais precisamente no município da Pedra Preta, numa fazenda chamada Aliança. Eu vi que aqui tem educandos da Pedra Preta. Aí foi a primeira ocupação que marca a história do movimento aqui no Mato Grosso há 26 anos atrás, né? Então, passado 26 anos, o movimento aqui no Mato Grosso, né, está organizado em 5 grandes regiões, né, aqui na região sul, né, na região sudoeste do estado, no médio norte do estado, norte e na Baixada Cuiabana, né? Então, ao longo desses 26 anos, 4.932 famílias conquistaram a terra na luta organizada pelo MST, né? Antes, em fazenda antes, né, em produtivas, enfim, que hoje são territórios conquistados e que vivem famílias camponesas que sobrevivem da luta, né? Enfim, então o movimento tem presença em 24 municípios, né, do estado, enfim, organizando com muitas escolas, cooperativas, associações, enfrentando muitas dificuldades, né, mas construindo esse processo. Porque, como vocês são educadores, educandos, sabem que o processo da organização, o processo da formação da consciência, como nos ensinou Paulo Freire, é um processo longo, né? Um processo que exige muito, né? Então, a gente tem que ter essa compreensão desse processo, né? Então, de modos que nem todo mundo que conquistou a terra na luta do movimento permanece no movimento hoje, né? Porque isso tem a ver com esse processo da formação da consciência, do processo humano, né? Então, nós podemos dizer que o movimento sem terra, podemos dizer sem dúvida que ele é o resultado de todas essas lutas históricas no nosso país. Por isso a gente diz assim que nós somos herdeiros de todas essas lutas, mas também somos continuadores e continuadoras, né? Dessa luta que muitos deram a vida, né? Que muitos derramaram o seu sangue para ver a terra repartida. Então, assim, isso nos dá uma grande responsabilidade nessa continuidade.
Nessa celebração dos 26 anos do movimento, que vamos estar o mês de agosto celebrando durante todo o mês, com muitas atividades, né? Ainda que esteja online e nos territórios, mais de forma pontual, a gente fez um bom debate e resumimos nossos 26 anos em um lema que nós definimos: MST Mato Grosso, 26 anos, plantando solidariedade, realizando sonhos e semeando esperanças. Entendemos que essas 3 palavras fortes um pouco sintetiza esses 26 anos de construção do nosso movimento, que não é uma obra só dos camponeses, é uma obra que, se não fosse a solidariedade de classe, de muitos companheiros, companheiras, dos diferentes setores da sociedade, universidades, sindicatos, movimentos sociais, movimentos religiosos, que abraçam essa causa e essa bandeira, seguramente não estaríamos aqui hoje nessa roda dialógica, né? Então, essa conquista é uma conquista de muitos companheiros e companheiras, né? Então, tá certo que os camponeses foram e quebraram o arame farpado, mas só foi possível graças ao apoio e à solidariedade que nos acompanham até os dias de hoje, né? Na nossa caminhada, né? Então, acho que nesse momento. Então, assim, muito rapidamente, dizer que o movimento temos vários objetivos como organização social, né? Mas podemos resumir também em 3 objetivos que são centrais, que eu acho que deles demandam os demais que a gente constrói na nossa caminhada. Um dos objetivos é a luta pela terra propriamente dita, né? A luta pelo acesso à terra, pela democratização da terra num país demarcado pela concentração histórica, né? Um outro objetivo que é a luta pela efetivação da reforma agrária. Só a luta pela terra não basta. A reforma agrária é mais do que a luta pela terra, é um conjunto de políticas que permitam, né, vamos dizer assim, o acesso à terra e as condições de sobreviver nessa terra. Porém, só a luta pela terra e a reforma agrária não será possível sem a gente fazer uma luta pela transformação da sociedade. Porque nessa sociedade marcada pelas desigualdades, pelas injustiças, pela concentração da terra e de todas as riquezas, não é possível também ter justiça social se a gente não pensar em transformar essa realidade. Então, são esses 3 grandes objetivos que sustentam a organização do movimento, né? Então, com isso, nós podemos avançar dizendo que a reforma agrária tem vários objetivos, que essa nossa luta pela reforma agrária tem vários objetivos. Eu quero destacar alguns deles, né? E um deles é eliminar a pobreza no meio rural, né? Então, esse é um dos objetivos da luta pela reforma agrária. Um outro grande objetivo é combater as desigualdades sociais e a degradação da natureza. Todos nós estamos vivendo períodos, né? Como é que a gente tem visto, como avança, né? Ao mesmo tempo que avança, vamos dizer assim, esse modelo que eu vou falar mais adiante, né? Do agronegócio, nós vamos ver o que vai avançando de degradação da natureza. E como consequência de tudo isso, a gente está vivendo nessa crise ambiental, climática, esses frios terríveis, seca ou chuva descontroladas.
tudo isso é resultado de uma ação desse modelo que nós vivemos de produção e de consumo, né? Por isso que nós estamos dizendo que a gente precisa enfrentar essa realidade. Outro grande objetivo está a garantia de trabalho para todos e todos, combinando com distribuição de renda. Nós sabemos que a reforma agrária gera desenvolvimento, gera empregos, né? Gera melhores condições de vida, né? E um outro que eu queria destacar, que tem outros mais, mas para não ficar muito aqui, é que um dos grandes objetivos, né, da reforma agrária é garantir a soberania alimentar para toda a população, com alimentos saudáveis, né, com alimentos de qualidades, diversificados, né? Então, por isso, nós estamos dizendo que a luta pela reforma agrária é uma luta de toda a sociedade. Não é uma luta só dos camponeses, das camponesas, dos ribeirinhos, dos povos do campo. É uma luta que interessa a todos nós, né? Porque não é possível pensar um outro projeto de sociedade sem pensar na produção de alimentos, o alimento que chega à nossa mesa, que cada vez mais está escasso. Infelizmente, nós estamos no momento vendo novamente o nosso país entrando com muita força no mapa da fome. São mais de 20 milhões que passam fome todos os dias. São 60 milhões de desalentados, dentre esses, mais de 14 milhões desempregados, né? Então, a nossa realidade, queridos companheiros que estão aqui nessa nossa roda, é uma realidade muito difícil, né? Muito desafiadora para todos nós. E cada um de nós sabemos, né? Todo mundo vai no mercado toda semana, né? Cada vez a gente traz menos e deixa mais dinheiro, né? Cada vez a gente tem que optar, levo isso e não levo aquilo. Cada vez as famílias mais pobres vão poder, não se alimentam com tudo que necessitam, porque não conseguem comprar tudo que necessita para ter uma saúde, para ter uma alimentação de qualidade, né? Infelizmente. É difícil essa realidade, mas é o que nós estamos vivendo. Então, dessa toda luta, companheiros e companheiras, a gente vai tirando vários aprendizados. Porque para a gente falar dos desafios, a gente também tem que aprender, né? Essa nossa luta. Que aprendizados a gente tira dessa luta de tantos anos, né? A gente vai aprendendo que a ação política, ela é formadora da consciência, né? Então, a luta pela terra é uma luta política, é uma luta que questiona, que descortina essa realidade de concentração, né? Muitas vezes travestida de que o agro é pop, é bom, é tudo isso. A gente vai entendendo o que é mesmo, né? Quem mesmo ganha com tudo isso? Quem que realmente produz o alimento, o arroz, o feijão, o legume, né, a verdura no nosso país? Se nós estamos vendo quem produz o alimento e quem que produz commodities. O agronegócio produz commodities, que não é alimento. E a maioria para exportar. E muitos para alimentar os animais na Europa. Não é nem para o alimento humano, né? Enfim. E o que fica aqui para nós? Fica muita destruição, muita contaminação, né? Então, nós vamos aprendendo com a nossa história, com as experiências das lutas e com as experiências de outros povos. Então, como movimento social, popular, o movimento sempre aprende com os demais movimentos do nosso país, de outros países, né? Para a gente poder ir nos fortalecendo, né? E reafirmando que a luta forma consciência.
Então, na medida que a gente junta o povo sem terra para lutar pela terra, para acampar, para fazer a marcha, para fazer o movimento, para fazer a luta, esse movimento é uma grande escola. Essa escola da vida forma a consciência. As pessoas vão percebendo na luta, de fato, é a sua condição de ser humano, de trabalhador, reafirmando a sua identidade, né? Para erguer a cabeça num sistema de opressão que bota o trabalhador sempre curvado, né? Somos sem terra, somos camponeses, somos da classe trabalhadora e vamos erguendo a nossa cabeça com orgulho de sermos trabalhadores e lutar e acreditar que é possível construir um mundo diferente, a nossa comunidade pode ser diferente, né? Podemos viver a solidariedade, o companheirismo, né? Retomar tantas coisas que esse sistema cada vez vai tornando as pessoas mais individualistas, mais tudo. E, obviamente, que as nossas comunidades não são perfeitas, tem muitos desafios, mas a gente tem uma perspectiva dessa construção é diferente, né? Então, esse espaço onde a gente vai envolvendo muitos companheiros e companheiras na participação. Por isso, o movimento é um movimento muito comunitário, não tem presidente, né? Nós sempre trabalhamos com direções colegiadas, cada assentamento tem sua coordenação, e aí vamos construindo, né, esse processo que é tão difícil, não é nada simples, não é nada fácil, tem suas contradições, mas como organização a gente tem essa perspectiva de trilhar este caminho, né? Então, eu queria trazer até aqui e agora dizer assim, e nesse momento que nós estamos vivendo, quais são os grandes desafios que estão colocados para sobrar mais tempo para a gente dialogar, né? Nós estamos vivendo num momento, vamos dizer, de contraposição, eu vou ser aqui bastante simples, dizer assim, que nós podíamos dizer de dois grandes projetos em disputas, olhando para o campo, né? Por um lado, nós vamos estar vendo o projeto, né, o modelo do agronegócio, né, de concentração de terras, de monoculturas, né, onde praticamente são, né, é a soja, é o algodão, é o milho, né, e a cana, e o boi, né? E, por outro lado, essa perspectiva de um projeto de agricultura familiar camponesa, né? De produção de alimentos saudáveis, né? Esses dois projetos não têm conciliação, né? Porque a gente diz, um é de vida e outro é de morte. Por que de morte? Embora na propaganda diz que seja de vida, que é pop, que é bom, que é não sei o quê. O que nós estamos vivendo, a questão dos agrotóxicos no nosso país e no nosso estado, né? A contaminação do solo, do subsolo, a maioria dos alimentos, né, com muito contaminação. Isso tem afetado e muito a saúde humana, né? Aumentando consideravelmente essa questão, né, do câncer, da malformação de fetos, muitos problemas de alergia e tantas outras doenças, enfermidades que a gente tem vivido, né? Essa questão das sementes transgênicas, das percas, né, das nossas sementes naturais, crioulas, né, todo esse esgotamento dos recursos naturais, né, enfim, esse modelo tão destrutivo para a gente não ficar aqui colocando, podemos trazer no diálogo, no debate, enfim, né, toda essa contaminação que a gente tem vivido, crise climática, ambiental, enfim, toda essa situação, né? Então, gera muitos desafios. E hoje, como enfrenta esse modelo?
entender, né, que a luta, vamos dizer assim, nesse momento que nós estamos vivendo, vamos dizer assim, ainda há uma grande... a nossa luta, que antes era uma luta pelo latifúndio atrasado, hoje é uma luta contra esse modelo, né? Esse modelo, vamos dizer, que essa aliança poderosa, né, com as transnacionais, com o sistema financeiro, né, com total apoio do Estado brasileiro, né, com recurso do Estado. Vamos ver como é que está formado o Congresso Nacional, né? Qual é a bancada, que a gente costuma dizer, né? A bancada do BBB, do boi, da bala e da Bíblia, como que atua no Congresso Nacional contra os interesses, vamos dizer, do povo. Então, assim, hoje um grande desafio nosso é, de fato, trazer esse debate na sociedade e o conjunto das pessoas perceberem também essa luta, que essa é uma luta, vamos dizer assim, que depende da gente se somar esforços campo e cidade, né? Para enfrentar essa luta, para retomar, vamos dizer, a luta pela demonstrando, vamos dizer, que esse latifúndio, embora possa ter, não sei, toneladas e toneladas de soja, será que cumpre a função social? Preserva o meio ambiente, né? Então, assim, são muitas tarefas e desafios que estão colocados, né? Então, nesse momento, a gente vai ver o seguinte, no momento de pandemia que nós estamos vivendo, de fome, né, de desesperança, quanto que o agronegócio tem feito de ação de solidariedade com o povo que está passando fome? Nós tivemos, por isso a nossa luta hoje dos movimentos, né, está relacionada nessa questão, né, da luta pela vacina, do auxílio emergencial, que muita gente está passando fome. Então, por isso que eu trouxe o segundo vídeo, Felipe, que é o do link, que é esse do link, que vai trazer as ações de solidariedade, que para mim, nós podemos debater, que é um grande desafio hoje no nosso debate da luta. Tem a ver com a solidariedade, aí a gente podia ver, acho que é o que tem o link, Felipe. É esse daqui, eu baixei o vídeo, perfeito. Aí ele ficou assim. Olá, companheirada. Sou o Dini do Mato Grosso. Moro no Centro de Formação Agropecuária Prestes, que é localizado no assentamento Docelina Folador. É um assentamento de 34 famílias. Uma parte dessas famílias tira o seu próprio sustento do seu próprio espaço, das suas parcelas. E a outra parte trabalha fora do assentamento. As brigadas que passaram pelo nosso centro de formação sempre dialogaram com as famílias do assentamento, a produzir nos seus próprios lotes. Mas a dificuldade para essas famílias era a situação do solo. A organização do movimento do Estado, juntamente com os professores e alunos e amigos da UFMT, tiveram a ideia brilhante de implantar um SAF, Sistema Agroflorestal, no espaço do centro, para que pudesse envolver as famílias do assentamento e os demais moradores da proximidade do centro. Essa brigada que hoje está no centro teve o desafio de cumprir a tarefa. Tarefa essa dada e cumprida, mas não paramos por aqui. Olha só a riqueza que precisamos ver hoje. Essa riqueza que a Mãe Terra nos proporciona. A brigada pensou e determinou e batizamos o nome do SAF de Ana Primavera. Por que Ana Primavera? Porque ela é a mãe da agroecologia e das nossas agroflorestas. E aqui estamos na agrofloresta Ana Primavera, onde temos a tarefa de produzir agroecologicamente, diferente do modelo do agronegócio que só visa o lucro
envenenando as águas, envenenando o solo e envenenando os seres humanos. Então, a agroecologia ela vem para contrapor esse modelo. Aqui, a agroecologia é muito forte, principalmente uma prática que nós adotamos aqui é o sistema agroflorestal. Então, diferente do agronegócio que só produz um tipo de cultura, o sistema agroflorestal ele tem essa potencialidade de diversidade de plantas no mesmo espaço. Então, a nossa adubação aqui, ela é feita através de estrume de gado e cinza. Então, temos a rotação de cultura também, para não ficar essa mesma cultura no mesmo espaço, para não ter essa questão do desequilíbrio. E a maioria das plantas usamos como biomassa para proteção do solo. Porque, como dizia Ana Primavesi, se você tem um solo sadio, tem planta sadia e tem seres humanos sadios. Então aqui o centro ele é localizado num bioma que é o cerrado. Então o nosso trabalho aqui é mais na questão de resgatar plantas nativas que já estão extintas e através delas implantar outro tipo de cultura. Eu sou a Leoli, faço parte aqui dessa brigada. Também contribuo aqui na parte do SAF Ana Primavesi. Esse aqui que vocês estão vendo é a nossa produção. Essa produção ela vem a ser para o nosso autossustento. E o excedente dessa produção nós comercializamos e também fazemos nossas doações. Boa tarde, companheirada. Eu sou o Girai, vou mostrar como se faz uma salada sem agrotóxico. Sou aqui do Centro de Formação Ana Bernardo Prestes. E é assim que começamos, picando. Este aqui, sim, é uma salada saudável, sadia, sem agrotóxico. A doutora Ana Primavesi criou o livro A Convenção dos Ventos, Agroecologia em Pontos, numa linguagem acessível a todas as faixas etárias. Neste, ela direciona com sensibilidade a escrita sobre a vida e a natureza, narrando a interação entre os organismos e os ambientes, que falam em... Alimento sadio! Só alimento sadio! Só alimento sadio! Ana Primavera! Vive, vive, vive! Perfeito. Então, acho que esse era um deles para a gente mostrar, vamos dizer assim, que esse grande desafio, como na luta pela conquista da terra, fazer essa terra produzir, cumprindo essa missão camponesa de recuperar a terra e de produzir o alimento saudável como um grande desafio, tendo essa perspectiva, né, da soberania alimentar e também da solidariedade e também da renda, da comercialização, enfim. Tudo isso é um trabalho enorme. Então, para encerrar, eu acho que aí sintetiza melhor, acho que a gente podia ver o outro logo, o outro vídeo, e aí fiquem abertos se tiver perguntas, se tiver complementos, reflexão, questionamentos, né? Enfim, pode ser também a gente se escuta. Só um minuto.
Vamos aguardar um minutinho. Sempre, algumas vezes, pode dar um problema técnico, né? Isso é de praxe. Porque às vezes não está de acordo, né? O que está na internet, até baixar, às vezes dá certo, às vezes não dá. Mas acho que o Felipe já vai providenciar para a gente. Mas se não Pronto, der deu certo... certo. Deu certo, deu certo. Esse é bem lindo, esse vídeo. Pode rodar, Felipe. Olá, companheiros e companheiras. O Brasil tem batido recorde na produção agrícola, com milhões de toneladas em colheitas. Porém, enquanto o agronegócio comemora a safra recorde para exportações, a maior parte da população brasileira volta ao mapa da fome, com mais da metade dos lares sem a garantia de comida na mesa de suas famílias. Enquanto isso, nosso compromisso segue ocupando terras improdutivas e produzindo comida de verdade para o campo e cidade. Desde o início da pandemia, o MST já doou mais de 5.000 toneladas de alimentos e 1 milhão de marmitas em todo o país. Quero ouvir a voz do povo. Todo povo tem boca pra falar. Essa é a quantia equivalente a 1.000 caminhões cheios de alimentos. Além disso, desde o ano passado, com as campanhas de solidariedade nas periferias urbanas e rurais, foram formados mais de 2.000 agentes populares de saúde, que distribuíram cerca de 30.000 máscaras de proteção contra o avanço da pandemia do coronavírus. Quem morre calado é sapo, debaixo do pé do povo. Quero ouvir a voz do povo. Eu quero ver todo o povo em união. E continuaremos em marcha. Apoie nossas campanhas e as lutas do MST pelo direito à terra por meio da reforma agrária popular e agricultura familiar camponesa. Por vacina no braço e comida no prato. E fora Bolsonaro. Fora o projeto genocida do Bolsonaro. É o povo cuidando do povo em defesa da vida e contra o genocida. Pois solidariedade é cada um ceder um pouco, doar um pouco, nem que seja a própria vida, para que renasça um país novo, um projeto de país para todos os brasileiros e brasileiras. Que lindo, Teovina. Que lindo. Amém. Era isso, professora. Talvez o tempo pouco, mas assim, isso sintetiza um pouco a nossa luta do movimento, nosso sonho, nossa esperança, os desafios desse mundo tão difícil. Então, estamos aqui para ouvir, para dialogar com os companheiros. Nossa, e as coisa companheiras. linda esse vídeo, todos eles, né? Tua fala emociona muito. É uma coisa muito que a gente sente, né? A gente se identifica, a gente sente no coração a força do movimento e a luta de tanto tempo, né? De tanto tempo que de um movimento mais importante do mundo, reconhecido internacionalmente, né? Eu estive na Espanha no meu doutorado e eu estive trabalhando num grupo de pesquisadores lá. E o Movimento Sem Terra é um movimento internacional reconhecido, mais organizado, é reconhecido internacionalmente como o movimento mais organizado no Brasil, do Brasil e do mundo, como o maior movimento e mais organizado. E você trazendo, né, a tua fala é uma fala muito... Você fala de uma maneira muito mansa, muito, assim, clara, né, objetiva, e que é muito educativa a tua fala,
e que a gente precisa ouvir, e que a gente precisa aprender a ouvir. A gente não conhece um movimento, nenhuma coisa é possível a gente conhecer se a gente não escutar. Né? O Paulo Freire sempre falava sobre isso para nós, né? Nas suas obras, nas suas falas, nas suas andanças, ele falava que é preciso saber ouvir, né? Não basta escutar, né? Tem que saber ouvir. Então, é preciso saber escutar, né? É preciso saber ouvir. Porque se a gente não para ouvir, a gente não escuta, né? Não entende, não compreende, não quebra preconceito, não rompe com as crenças limitantes que nós fomos, que nós herdamos desses colonizadores, né? Daqueles que vieram e devastaram e escravizaram, né? E dizimaram os povos originários, já donos da terra. Então, eu quero parabenizar você e fico muito feliz de você ter aceitado o nosso convite, de você estar aqui falando conosco e possibilitando a gente fazer essas reflexões tão caras e tão necessárias no momento em que a gente vive na atualidade, no Brasil e no mundo, porque o que você fala e o movimento, né, que você milita, que é militante nesse movimento, não diz respeito às pessoas, à população que está no movimento, diz respeito à humanidade como um todo. As pessoas precisam se alimentar, né? E aí, esse vídeo que você traz, que mostra, né, a conexão que as pessoas que estão no movimento têm e o respeito que eles têm com a natureza, né? Com a Pachamama, com a Mãe Natureza, assim, é um saber ancestral, né? Que vem dos indígenas, dos povos indígenas, e que é valorizado ainda, e é valorizado pelo movimento. Então, assim, acho que a gente precisa criar cada vez mais espaços para ouvir o MST, para ouvir as pessoas militantes, para a gente desmistificar e quebrar com os nossos preconceitos e quebrar com as nossas crenças limitantes a respeito do que é o movimento, né? Principalmente desse preconceito que é ensinado de geração a geração, como se o MST fosse um movimento de revolta, né? De um povo que que faz baderna, né? De um povo que cria problema. E aí eu queria aproveitar para dizer, antes de abrir também, passar, né, a fala para a roda, e complementar você falando, quando você começa falando que essa luta é antiga, né? E aí me lembrei que ontem foi o Dia do Agricultor, né? Ontem é uma data no calendário, que é a data do Dia do Agricultor. E aí saiu uma foto, né, veiculada na mídia, na internet, nas redes sociais, de um homem no campo de chapéu e com uma espingarda, assim, uma arma, né, nas costas, como se fosse a enxada, mas é uma arma. E aí eu achei que era um meme, achei que era uma provocação da mídia ninja, desse pessoal do jornal que eu sigo, né, de crítica ao governo. E para minha perplexibilidade, né, fiquei perplexa, fiquei pasmada, quando vi que não, que era, na verdade, uma imagem que o próprio governo promove
né? Ele foi capaz de comprar essa imagem, pagou com o nosso dinheiro uma imagem que é do estrangeiro, que não é nem brasileira, que ele comprou uma imagem para divulgar o Dia do Agricultor, mas vinculando uma ideia de extermínio, né? E tinha uma frase embaixo, que agora não vou me lembrar, mas dizendo que a ideia é... eu vou ver se eu acho aqui na internet depois. Mas, assim, promovendo a ideia, chancelando a ideia de extermínio, né? Que se tem, então, algum incômodo, que mate. Então, assim, é um convite aos agricultores, aos fazendeiros, aos donos aí das terras, né? De que quem estiver no caminho, que estiver atrapalhando, que tá tranquilo a matança. É só matar. É só matar, né? E aí eu acho que o que você traz nos provoca e nos convida a pensar e a dialogar sobre muitas coisas, né? Então eu vou deixar aqui o espaço aberto e a gente vai conversando. Eu tenho algumas coisas também anotadas que eu gostaria que você, antes da gente encerrar, que você pudesse talvez esclarecer um pouco para nós, né, sobre termos, sobre algumas coisas que sempre ficam muito confusas para nós que não somos do movimento e que muitas vezes as pessoas, né, por não conhecerem, não fazem confusão, eu acho que tudo é a mesma coisa, né? Então, depois eu tenho anotadinho aqui, eu vou falar também um pouquinho, perguntar, para aproveitar a ocasião e perguntar para você. Mas eu abro aqui a roda, né, para você, para quem mais quiser falar também, e estou muito feliz, estou bem emocionada. Boa noite a todos e a todas que tem uns amiguinhos ali. Então, eu também fiquei, prof, porque assim, eu fui criada na roça, né? E então eu sei o valor que tem a nossa terra. E eu fico triste porque enquanto uns lutam para ter o seu pedaço de terra e ter, né, o seu alimento ali sem agrotóxico e tudo, outros só entram para benefício próprio, que é pegar e vender, né, para tentar ganhar à custa de um movimento tão bonito que é o do MST. Então, eu só queria agradecer a professora pelas falas, né, e aí eu parabenizar mesmo, porque até então eu falei, mas o que MST teria a ver com, né, com as lives do PET e tal, mas aí você começou a falar e eu falei assim, tem tudo a ver, não é só com o PET, mas é com a gente também, né, que a gente, sem querendo ou não, a gente necessita, né, desse movimento, a gente necessita dessas pessoas que estão lá no campo trabalhando, e a gente tem que ter um alimento de todo dia, né, e eu acho que a gente tem que valorizar um pouco mais essas pessoas que ir na feira e comprar dos pessoal do feirante, que é, né, em vez de comprar no mercado que já vem lá de uma mini indústria, de uma mini, não sei como é que falam esses negócios, que eu não entendo muito esses termos. Mas a gente valorizar mesmo aqueles que trabalham na terra, porque eu, como fui criada na roça, eu não fui lá e plantei nada para me comer, mas hoje eu sei o valor que isso tem, de você plantar o seu cheiro verde em casa, a sua hortaliça em casa, né? Então, eu só queria parabenizar vocês, que é um belíssimo trabalho, e que a gente consiga mais lives, né, assim, para entrar na discussão e realmente tentar fazer o povo entender que a terra, ela precisa de ar, ela precisa de gente que cuide dela, não fica aí só jogando agrotóxico em função de um bem maior, em função de um capital, só para aumentar um capital, né?
Ela precisa de amor, ela precisa de cuidado, ela precisa de, né, de luz, mas não o sol quente, mas de luz, de pessoas como vocês que pensam no bem-estar não só do outro, mas da nossa terra que está sendo consumida aí, né? Era isso. Obrigada. Quem mais gostaria? Talvez até que outras pessoas se animem. Valquíria, né? Essa sua reflexão, verdade, né? Duas coisas que eu queria dialogar contigo, né? Uma coisa, assim, que é muito importante, assim, na nossa perspectiva de luta pela reforma agrária popular que a gente fala, a gente tem muito essa perspectiva de como a gente pode fazer, assim, valorizar esse mercado local, né? A feira. É claro, nós estamos no período da pandemia, está tudo muito difícil para nós, né? Nós estávamos num processo, Eglen, não sei se você chegou a comprar, mas até o início da pandemia, o ano passado, nós tínhamos um grupo de consumidores aí de Rondonópolis, que a gente vendia, a gente mandava os nossos produtos semanalmente, né? E era um diálogo bonito, né? Porque assim, eram pessoas com vocês, a turma consciente, que compravam de nós nessa perspectiva que a Valquíria fala, de valorizar mesmo, né? De saber de onde está vindo, porque cada vez mais o povo não sabe o valor de onde vem o alimento, né? Cada vez mais essa sociedade da praticidade, a gente já quer, né? A abobrinha cortada, a mandioca cascada, né? Então, cada vez mais se esconde o trabalho humano, né? Então, assim, é muito engraçado. Às vezes as crianças preferem o leite da caixinha, que não tem um cheiro tão forte, igual o leite tirado da vaca lá, né? Ah, não, eca. Porque é o trabalho humano que está invisibilizado na maioria quando você chega lá no mercado, né? E a nossa luta, vamos dizer assim, é para a gente ter políticas públicas para ter o alimento saudável, não é igual tem lá no mercado, lá na prateleira do mercado, que o orgânico é caro só para quem pode comprar. Nós acreditamos que o alimento saudável tem que ser em condições para que toda a sociedade tenha acesso e direito a ela. Então, isso exige, Valquíria, um trabalho de conscientização muito grande para que as pessoas também entendam que o alimento é um direito, né? Então, na medida que a sociedade vai entendendo, que a população mais trabalhadora, mais pobre, entenda que o alimento é um direito, a nossa luta se fortalecerá. Né? Então, isso era um diálogo que eu acho muito importante o que você disse. A outra coisa é essa questão da venda, né, que você comenta, que também acontece, né? Muitas vezes não é tanto, e como organização e como movimento. Alô, prof? Etelvina? Tá ouvindo a gente? Travou. Alô? Valquíria, você tá me vendo? Sim, prof, acho que travou dela lá. Acho que dela, né? Travou. Eu também acho que foi o dela. Felipe, tenta entrar em contato com ela. Tá. Para ela entrar de novo.
as aulas presenciais nas escolas públicas do Estado está marcado para a próxima terça-feira, dia 3 de agosto. Está aberto o teu microfone, Felipe. Que já existia. Oi, Teovina, tenta entrar de novo, querida, a gente está aqui. Tenta entrar no mesmo link. Oi. Olha lá, voltou, muito bem. Desculpa, aqui Não vai tem oscilando problema. também. Não tem Caiu. problema. Não tem nada, não. Eu Vamos continuar. Queria só fechar dizendo o seguinte, nessa questão do que eu estava falando, vamos dizer assim, da venda tal, que hoje o INCRA, o governo federal, está com uma política que é bem de, vamos dizer assim, de desestruturar e de desestimular, né, toda quanto é a questão da resistência no campo, né? Então, assim, ao contrário de que o governo, através do INCRA, deveria zelar e não permitir que isso acontecesse, eles estão estimulando. E mais do que isso, está alterando a legislação para possibilitar a privatização das terras da reforma agrária, que é mais grave ainda, Valquíria, do que você está dizendo, né? Então, por isso, a nossa luta é contra todo esse modelo que está agora, né? Que nós estamos chamando de todo quanto essa contra-reforma agrária que nós estamos vivendo, com ataques diretos, né, às terras conquistadas. Nós estamos anos que não tem um assentamento, não tem uma desapropriação, não tem nada. O INCRA totalmente, vamos dizer assim, desestruturado, não tem atuação, está lá o general, né, o coronel no INCRA, tudo militarizado, então não tem mais, assim, política de reforma agrária nenhuma nesse governo. Então, a situação está bem complicada. Eu achei aqui a imagem, né? Não sei se eu consigo, talvez, pedir para alguém. Não vou conseguir projetar, mas eu vou botar o link aqui no chat. Se alguém depois tiver curiosidade para ver, meu computador aqui também hoje não está muito boa, mas ele fala, a imagem fala assim, né? Dia 28 de julho, é bem grande, Dia do Agricultor. Essa imagem na sombra, né, de um homem, parece jovem, né, nem meia idade, mas um homem jovem. Dia do Agricultor, aí embaixo, alimentando o Brasil e o mundo, com a espingarda, né, com uma arma, horrível. Uma arma no ombro, né, no ombro. Então, aí essa saiu em todos os jornais, né, na Veja e vários jornais do Brasil e do mundo, dizendo que né, o governo Bolsonaro mostrou como vê o agricultor do Brasil, né? E é assim mesmo. Também promove, né? E também promove, né, a imagem que a Secretaria de Comunicação do governo Bolsonaro usou para fazer uma homenagem, mostra a forma distorcida como o presidente vê a agricultura brasileira. Um homem armado no meio de um campo foi a imagem escolhida para a celebração da data pelo governo. Então, é difícil, né? Aí a frase, entre aspas, hoje homenageamos os agricultores brasileiros, trabalhadores que não pararam durante a crise da Covid-19 e garantiram a comida na mesa de milhões de pessoas no Brasil e ao redor do mundo. E aí você trouxe o vídeo e os números para mostrar para a gente isso aí. Obrigada, Rodrigo. E aí você trouxe o vídeo e a fala e a ação do MST desmentindo essa fala
de fake news desse governo, né, genocida, né? Então, assim, a nossa esperança, né, Itelvina, é que as pessoas não demorem muito para perceber, né, o que é que de fato é verdade e o que é de fato é mentira, o que de fato promove a vida e o que gera a morte. Então, assim, é muito triste mesmo, né? A Cris Daiane, né, colocou aqui no chat que é verdade, que é muito triste essa realidade, né? Essa realidade da gente perceber tanta gente, né? Tantas pessoas, tanto o número crescendo, que já não era pouco, né? De pessoas famintas, né? De pessoas que passam fome abaixo da linha da miséria e do número crescente de desemprego, né? E desse número reduzido, né, de donos de terras, né? Esse número reduzido de uma parcela mínima que tem a maior parte, né? E que não há distribuição e que não há a partilha, né? E que a gente sabe que há uma ideia que se dissemina, né? Que para quem que o MST é o povo que não quer trabalhar, né? E aí a gente é muito importante essa imagem, esse vídeo que a gente deve levar para a sala de aula da universidade, inclusive, né? Para os diferentes espaços. E mostrar, porque isso não foi notícia de jornal na televisão e em lugar nenhum, e que foi o MST que alimentou as pessoas nessa pandemia, em muitas famílias que passavam fome, né? E aí essa imagem que precisa ser veiculada dizendo assim que é o agricultor, né, alimentando o Brasil e o mundo. Que agricultor é esse? De quem ele fala? Com arma na mão, né? É isso. Também... Na verdade, a gente não dá não dava, infelizmente, triste dizer, mas a gente não podia esperar outra coisa desse governo, né? Que desdenha da morte, né? Que negou a vacina a tempo hábil, né? Que faz o que faz, né? É assim que pensa, que libera a arma como uma perspectiva, né, de defesa, né? Então, a gente tem visto aumentar a violência, impunidade, assassinato. Olha os dados do último relatório da CPT, os últimos 2 anos aumentou mais do que desde 85 os conflitos, né, de terras nesse nosso país. Olha, despejos em plena pandemia que nós estamos vivendo do campo e dos trabalhadores urbanos, né, da luta pela moradia urbana, né? Olha que coisa, situação de ódio, de violência, né? Então, é muito perigoso essa política fascista que nós estamos vivendo, negacionista, né? E bota muito em risco a vida, né? Principalmente da nossa juventude, das mulheres, que tem aumentado muito a violência doméstica, né? Nossa juventude sendo exterminada, né? Especialmente mulheres e jovens negros, né? Então é um momento assim muito violento, né? E promovido por este governo, como você mesmo diz, por esse governo genocida. Mas que bom que devagarzinho a nossa sociedade vai percebendo também, né?
Nós estamos na pandemia, as mobilizações acontecendo de forma cautelosa, mais simbólica, mas tem aumentado e muito por bem, né, número de municípios, de locais. Então, acho que há devagar esse aceleramento de perceber essa situação que não tem como pensar nenhuma possibilidade com esse governo. Já dizia o Freire, inclusive, não se faz diálogo com quem não quer diálogo, né, Etelvina? É preciso que a gente se eduque. Então, a gente precisa apostar e insistir e ter a esperança e esperançar diariamente, né? Insistir no diálogo e não desistir, porque muitos já têm estabelecidos o que eles querem dizer e o que eles querem ouvir, né? E aí vão silenciando as pessoas. Então, esse governo é uma demonstração clara do que é não querer o diálogo, desde o momento em que ele fugiu dos debates, né? Que ele criou uma grande mentira e fugiu dos debates para a sua campanha. Mas aqui tem a Yara também, que quer falar uma coisa. Yara, você quer que eu leia ou você quer falar, amada? Você que está aí, quer que eu leia? Tá bom. Muito interessante, ela fala, Etelvina, conhecer um pouco mais sobre o MST. E ela queria lhe perguntar se teve um aumento ou uma diminuição de pessoas participando do projeto, né, do movimento, e se as pessoas sentem medo de entrar ou falar, principalmente nesse momento atual. Então, Yara, nós estamos no momento, vamos dizer assim, desde o início da pandemia, quando as coisas foram se agravando, então, assim, tem um valor no nosso movimento que ele é primordial, que é a defesa da vida. Então, num primeiro momento, a orientação do movimento, nós suspendemos, né, todas as atividades presenciais, né? Então, para fazer o isolamento social, aí nós estamos debatendo que o nosso isolamento frente, né, toda essa questão que vai aumentando da fome, é um isolamento produtivo para produzir o alimento, né? E aí nos somamos a essa campanha da Via Campesina também, que estamos em casa, estamos nos nossos territórios, mas não estamos em silêncio. Portanto, a gente continuou se apropriando dessa ferramenta remota para fazer muitas coisas, voltamos fazendo atividades presenciais, né? Então, nós estamos no momento, Yara, de nos preparando para retomar a luta pela terra, né? Então, a gente tem, assim, percebido que muitas pessoas têm procurado os nossos acampamentos, né? Para perguntar, porque gente que está ficando desempregada, gente que não está vendo nenhuma perspectiva de vida, e começa a perceber também que a luta pela terra é uma luta que pode possibilitar ele ter onde viver, onde morar, onde produzir o alimento, né? Então, a gente está percebendo aos poucos que essa situação que nós estamos vivendo de aumento da pobreza, né, no nosso país, no nosso estado, isso pode possibilitar mais famílias interessadas a se somarem na luta pela terra, né? Então, nós estamos nessa expectativa, nos preparando, né, no momento que for possível, né, a gente retomar, porque tem muitas famílias procurando movimento que está enxergando como uma luz
como uma possibilidade para seguir sobrevivendo. Não sei se responde, Yara. Sim, sim. Obrigada, Etelvina. Eu quero aproveitar, porque a gente já vai também chegando perto já do final, né? E você apresentou aqui, apareceu, né, a Brigada Fidel Castro, apareceu, na tua fala aparece a palavra assentamento e acampamento. Então, assim, eu acho que não é muito claro, né, de um modo geral, para as pessoas, quando vêm falando de uma coisa e de outra, né? Eu acho que uma oportunidade de você nos esclarecer e para a gente também se educar nessas terminologias, porque a gente também aprende e fala corretamente e vai educando também as outras pessoas ao nosso redor. Então, você pode dizer para nós a diferença desses termos, né? E talvez, se você quiser também dizer, né, quando você passava num vídeo aí, falava de que nesse período foram formadas 2.000 agentes de saúde, né? E aí, o trabalho do MST, eu sei que tem escolas itinerantes, né, no MST, e o quanto o trabalho é bem fundamentado, teórico e metodológico. Então, talvez você pudesse, isso também daria outra palestra, mas assim, só para pincelar, para dizer para as pessoas o quanto o MST, o quanto esse movimento é lindo e organizado, e que é estudioso, né? É estudioso, tem materiais, olha quantos vídeos, quantos panfletos, quantos cartazes, é um movimento organizado, sempre atual, sempre atualizado, e trabalha muito, né? E trabalha muito na terra e trabalha muito de uma maneira pedagógica. Então, eu queria que você explicasse um pouco para nós isso aí. É assim, que você pudesse pelo menos pontuar, né? Eu acho que não dá para explicar, que seria uma outra palestra, mas a gente convida você numa outra vez para isso também, tá bom? Muito bem, professora, muito rapidamente, a melhor coisa vai ser vocês vir conhecer, porque igual você falou, eu sou camponesa, né? Sou liderança do movimento, sou camponesa pedagoga, então eu produzo, eu tenho tudo, aqui, quando vocês virem aqui, vocês vão ver, tenho floresta, horta grande, aqui no meu sítio, aqui chama o sítio Pachamama, em homenagem à Mãe Ai, Terra, que lindo! Não acredito, coisa linda! Nós vamos! Podem vir, e tem muitos sítios lindos aqui. Nós estamos aqui no nosso assentamento construindo 9 agroflorestas, né? Então, assim, muito trabalho, né? Assim, entre a companheirada, né? Então, assim, quando a gente está num processo de luta, é o acampamento. O acampamento é esse momento, ainda que está na luta, de denúncia. Então, esse acampamento, às vezes, entra numa área para poder dizer, olha, aqui está um latifúndio, é improdutivo, aqui estamos nós sem terra, tal. É uma forma de luta, de pressão. Então, esse período é o período de acampamento, que ele é um período muito intenso, de muita luta, de muito aprendizado, de uma grande escola da vida, né? Então, no movimento, a gente foi aprendendo a dar homenagem, né? Tudo nós homenageamos os nossos antepassados, nossos lutadores, porque a gente entende que é uma forma de manter a memória, o legado. Então, todos os acampamentos têm nome, todas as escolas têm nome, todo o assentamento tem nome. Não é o nome da fazenda, é o nome que nós batizamos. Por exemplo, essa aqui era uma fazenda antes que chamava Jatobá.
Ninguém aqui mais lembra quais. Mas aí nós batizamos de Egídio Bruneto, que foi uma liderança importante do movimento, que morreu num acidente automobilístico, mas que nos deixou um legado, um camponês com apenas 4ª série primária, mas que era um mestre, um doutor em termos de conhecimento, das sementes, de tudo. Então, assim, a gente se orgulha muito de homenagear os nossos lutadores, né? E o assentamento é quando a terra já está conquistada, já tem o projeto de assentamento, já estão os lotes, né, parcelados, aí é o assentamento. Então, essa diferença, né? Então, lá na Brigada Fidel Castro, essa brigada, ela é o nosso centro de formação, que está lá no município de Várzea Grande, dentro do assentamento que chama Dorcelina Folador. Você está aí no Mato Grosso do Sul, professora? A Dorcelina era do Mato Grosso do Sul, liderança, uma companheira com discapacidade física, liderança do movimento, chegou a ser prefeita de Mundo Novo e foi assassinada por sua posição política. Né? Sempre defensora. Então, nós homenageamos ela no nosso assentamento, onde é o nosso centro de formação. O nosso centro de formação, a gente homenageou a Olga Benário Prestes. Então, é Centro de Formação Olga Benário Prestes. No centro, tem uma brigada de militantes que fazem o trabalho permanente. Essa brigada que troca, às vezes a pessoa fica 2 anos, outro fica 1 ano, outro fica 1 mês, mais tempo, se deu o nome da Brigada Permanente Fidel Castro. Aí tem todo um debate que uma hora vocês vão ver. Aí a gente construiu, tem uma agrofloresta lá no centro, que aí nós batizamos no centenário lá de agrofloresta Ana Primavesi. Então nós vamos dando nome como uma forma de manter a memória, a mística da nossa luta, enfim, né? E assim são as nossas escolas, né? E a escola itinerante é bem isso que a professora disse, os acampamentos às vezes mudam, despeja, vai para uma beira de uma estrada, vai para outro, e a escola itinerante, ela tem que ir aonde está o povo, onde estão as crianças. Então, se tem a mobilização, a escola vai junto, lá para a porta do INCRA. Se tem marcha, a escola tem que ir junto, que em algum momento para do dia e as crianças têm que estudar, porque as crianças estão junto com os seus pais, as suas mães, ou se tem alfabetização. Então, essa concepção da escola itinerante, que ela não está num lugar fixo, ela não é um prédio, ela é debaixo da lona, debaixo da árvore, numa casa que tem no local, mas ela vai fazendo o seu processo. E nós conseguimos o reconhecimento dessa escola itinerante, com muita luta. Tem alguns estados onde a escola itinerante é muito forte, né? Então, é um pouco isso... enfim, que a gente vai construindo e aprendendo, e o momento agora nós estamos com muitas dificuldades também, até que esse debate da educação do campo, né, professora, que nesses últimos anos foi fechado todas os espaços da educação do campo dentro das SEDUCs, né? Nossas escolas do campo estão sendo fechadas em muitos locais, por isso a gente tem feito toda uma campanha que fechar a escola é crime. Nós temos essa ameaça de várias escolas nossas que querem transformar em escolas militares. Então, é uma batalha. Muitos dos nossos educadores que se formaram pelo Pronera, que são assentados, como não tem concurso, não consegue trabalhar nas próprias escolas, né? Então, eu não estou dizendo, nós temos educadores muito lindos, maravilhosos, que chegam nas nossas escolas, que se somam, mas muitas vezes tem educadores que chegam, mas não têm identidade com aquela comunidade,
que muitas vezes foi para lá, não é porque queria, porque tem amor a isso, é porque foi aonde conseguiu contar ponto. Então, assim, isso gera dificuldades, tanto para quem vai, que é um sofrimento, que é uma coisa que vai fazer algo que não quer, que não gostaria de estar ali, né? Totalmente diferente da sua realidade, quanto outros educadores que estão dali, por conta de toda essa questão que nós estamos vivendo, e vocês sabem melhor do que eu, não pode atuar na escola do seu próprio assentamento, né? Enfim, gente, é muita coisa, mas assim, eu já quero aproveitar e agradecer, dizer assim que eu também gostei, embora o nosso tempo foi pouco, eu sei que eu falei muito. Não falou não, a gente vem aqui mesmo, sim, que é para conversar, mas é para conversar a partir de uma fala, né? A partir de uma escuta, a gente também aprende o diálogo na escuta, então a gente traz essa meia hora final que a gente abre, mas você não falou muito, não. A gente queria mais tempo também, por isso a gente vai combinar de fazer uma visita aí à Jaciara, e depois... É Jaciara, né, Etelvina? Bom, o assentamento é Jaciara e Jucimeira. Ele pega os dois municípios, mas a maior parte é município de Jucimeira. Jucimeira. Então, vamos a Jucimeira, nós vamos nos organizar assim que todo mundo tiver vacinado, né? Aí nós vamos nos organizar para isso, com certeza. Eu estimo que até o ano que vem, né, no início, até o final do primeiro semestre, a gente vai estar se organizando para fazer essa visita, porque eu costumo levar, sim, os alunos, a gente faz visita de campo, a gente faz, né, a gente vai para as aldeias, a gente vai para lugares que a gente tem que conhecer e aprender e se educar mais como gente no mundo, né? Então tem que ser o dia todo, professora, porque vocês pesquisam aqui é a Cachoeira do Prata, que é muito conhecida. Então, uma parte do dia tem que dar um mergulho na cachoeira. Com certeza. Nós iremos e nós vamos tirar o dia para isso, com toda certeza. Serão bem-vindos. Mas pode falar, você estava falando, eu interrompi. Não, estava dizendo que passar um dia, a gente faz uma parte do dia de roda de conversa, podemos organizar para conhecer várias experiências internas, dividir o grupo, né? Podemos vivenciar várias questões, depois junto de novo e faz um balanço, depois vamos também aproveitar e curtir a natureza, que é um presente das deusas e deuses aqui que a gente precisa cuidar. Tão ameaçado também que é essa cachoeira aqui, pelo modelo que estão no nosso entorno. Imagino. Mas que bom, que bom. Vou perguntar mais uma vez aqui, antes de passar a palavra para os agradecimentos aqui da Etelvina. Tem mais alguém que gostaria ou de colocar no chat, ou de fazer um agradecimento, ou de fazer uma pergunta, ou de trazer uma ideia? Senão a gente já vai para o encerramento. Ok, acho que as falas foram feitas. Aqui no chat também não tem mais nada. São 18h45. Etelvina, muitíssimo obrigada, querida. Né? Foi uma delícia te ouvir. O modo que você traz as ideias, o modo como você fala e o som da sua voz. É muito linda a sua voz. Então, é muito prazeroso te ouvir. Eu passaria aqui muitas horas te ouvindo para aprender contigo, viu?
Então, assim, em nome do grupo, né, do PET, o professor Wayne hoje não está, porque está numa banca de TCC. Fala, Cris, agradeça aí, amado, o que você escreveu no chat. Fala para nós. Bom, boa noite a todos. Eu só queria agradecer pela fala dela, a forma como ela preparou a apresentação. Eu vejo a bandeira lá no fundo, ficou muito lindo. E é realmente emocionante ver como que ainda existem pessoas que buscam lutar por aquilo que é uma coisa de todos, né? E espero que as pessoas se conscientizem dessa importância. Eu só tenho a agradecer mesmo a contribuição dela. Obrigada, Cris, querida. Então, Etelvina, a gente passa a palavra para você e a gente se despede e agradece. Temos muito a agradecer. Gratidão por você ter aceitado esse convite de estar aqui hoje conosco. Só deixa eu falar uma coisa. Antes disso, vamos tirar o print da reunião. Verdade, Felipe, verdade. Faz aí para nós. Todo mundo vai abrir a câmera ou não? Vamos lá, quem puder. Quem não tiver aí no perigo para abrir a câmera, abra a câmera. Aí. Muito bem. Muito bem, vamos lá. Muito bem, gente. Olha, eu que agradeço imensamente, né? Foi uma alegria, né? Um abraço grande para cada um de vocês, né? E seguimos, né? Então, muito importante, né? O papel da universidade, das pessoas que estão nas diferentes frentes, né? Fazer esse debate, participar da luta, o momento nos convoca, né? A cada uma, dentro das suas possibilidades, tomando os cuidados que nós precisamos tomar com a vida, né? Com esse momento tão difícil da pandemia, mas vamos à luta. Abraço grande, viu? Vou ficar aqui esperando vocês. Pode deixar. Agora a gente tem teu contato, agora você também aqui tá na família do PET. Agora você não nos escapa mais, tá bom? Eu fico feliz com isso, em nome do movimento. Gratidão, Etelvina. Gratidão imensa, viu? Tudo de bom para você, paz e bem aí, muita força na caminhada, tá? Tamo juntas e é isso. Força para vocês aí, tá? Obrigada. Um beijo para todo mundo. Boa noite, bom fim de semana. Boa noite, gente. Boa noite. Até mais. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Se cuidem. Cuidem-se bem.